Vamos lá, pessoal, último bloco, a primeira aula, nós já estamos acabando. Olha só, agora vamos voltar lá no rascunho. Ele diz, nosso próximo tópico é sobre a jornada. Ali nós temos que os empregados trabalhavam, que o empregado trabalhava das 8, trabalhava 8 horas por dia de segunda a sexta-feira com 30 minutos de intervalo. Sempre que você se deparar com o horário de trabalho ou com a jornada, sobretudo com a jornada, quando você tiver a jornada de trabalho completa com o horário de trabalho, do empregado, você vai buscar 5 coisas. Quais são as 5 coisas que você vai buscar? Sempre procurar. Horas extras, você vai verificar se deve pedir horas extras, se deve pedir intervalos, ou se eles estão corretos, horas extras, intervalos. Melhor, vamos inicialmente trabalhar com 4 coisas. Horas extras, intervalos, vamos colocar os 2 intervalos aqui juntos. O intra-jornada e o intervalo interjornadas entre 2 jornadas de trabalho. Nós vamos falar também... procurar horas extras, intervalos, o descanso semanal remunerado e o adicional noturno. Isso é o que nós temos que verificar. Bom, aí vamos lá. A jornada de trabalho prevista na Constituição, lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição, é de 8 horas diárias. Então, esse é o limite máximo. Nós temos empregados que trabalham, temos exceções, empregados como o caixa de banco, que tem jornada de 6 horas. Temos as situações em que os empregados trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, que a jornada é de 6 horas. Temos aqueles que trabalham na escala 12 por 36, então temos exceções. Mas, se eu não estiver diante de nenhuma das exceções, eu recaio na regra geral, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Está lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição. O nosso empregado trabalhava 8 horas, então está tudo bem aqui. 8 horas de segunda a sexta. Como que funciona? Segunda a sexta são 5 dias, né? 5 vezes 8, 40. Então, sobram para o sábado mais 4 dias para completar a jornada de 44 horas semanais. O nosso empregado trabalhava de segunda a sexta 8 horas, então está aqui. Trabalhava 40 horas. Estava tudo bem. Aí nós temos os intervalos, intra-jornada. Esse intervalo está previsto no artigo 71 da CLT. Para aquele que trabalha até 4 horas, não tem direito a nada. Acima de 4 e até 6 horas, tem direito ao intervalo de 15 minutos. E aquele que trabalha acima de 6 horas, mais do que 6 horas, tem o intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Rafael vai explicar isso aqui para você nas aulas de direito material. Mas a ideia central já é essa. Artigo 71 da CLT. E o intervalo interjornadas, entre 2 jornadas. Entre uma jornada de trabalho e outra, então eu trabalho na segunda e volto na terça. Entre uma jornada de segunda até terça, tem que decorrer um intervalo mínimo de 11 horas. Esse intervalo está lá no artigo 66 da CLT. É o mínimo de 11 horas. Depois eu tenho que verificar se durante a semana o empregado usufruía do descanso semanal remunerado. Está previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição, descanso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos. E depois eu tenho que analisar pelo horário de trabalho, caso ele me forneça o horário de trabalho do empregado, se ele trabalhava das 22, entre as 22 horas e as 5. Esse é o período de trabalho noturno que está lá previsto no artigo, que eu vou colocar antes aqui, 73 da CLT. Então, eu tenho que verificar se ele trabalhava das 22 às 5, dentro desse período, porque aí é devido ao adicional noturno. Então, quando o examinador me dá o horário de trabalho do empregado, a jornada do empregado, eu tenho sempre que estar preparado, programado para buscar essas 4 coisas. Horas extras, intervalos, intrajornada, interjornadas, o descanso semanal remunerado e o adicional noturno. Porque ele não vai me dar dicas a mais. Eu tenho que estar pronto para verificar se há pedidos aqui em relação a esses 4 itens. Combinado? Então, aqui eu só sei que o empregado trabalhava 8 horas diárias e tinha 30 minutos de intervalo. Logo, eu não tenho que pedir horas extras, ele trabalhava 8 horas diárias, de segunda a sexta, recaía na regra geral.
Mas eu tenho que pedir um intervalo intra-jornada. Por quê? Aquele que trabalha mais de 6 horas tem direito ao intervalo de no mínimo 1 hora e o nosso empregado usufruía de apenas 30 minutos. Aí eu vou observar. Era observado o intervalo interjornadas? Entre uma jornada de trabalho e outra, era observado o intervalo mínimo de 11 horas? Era. E eu não tenho o horário do término de um para saber o horário do início do outro para dizer que não era observado. Eu não tenho o horário para calcular. Terminava tal horário, quantas horas que dava até o começo da outra jornada. Então, não tenho pedido aqui. Não tenho pedido de horas extras, não tenho pedido de intervalo interjornadas. Descanso semanal remunerado? Também não tenho pedido, porque ele trabalhava de segunda a sexta-feira. Descansava no sábado e também no domingo. Adicional noturno. Eu não tenho o horário de trabalho do empregado para saber se ele trabalhava ou não dentre as 22 e as 5, nesse horário. Não. Então, a única coisa, mas eu verifiquei, horas extras, intervalo, intrajornada, interjornadas, descanso semanal remunerado e o adicional noturno. Se tivesse que formular pedidos, eu encontraria agora. Estaremos preparados, programados. Aqui, eu quero que você faça um post-it e cole na parede. Ariana, vou colar esse cronograma todo na parede? Coloca na parede. Vai por mim. Mas aqui em casa não vão permitir. Mas aonde que dá para você pôr? Dá para colar numa mesa, dentro do armário. Só preciso que seja num lugar visível. Você vai sentir muito orgulho no final, quando você tiver riscado todo esse cronograma. O orgulho, gente, que é o melhor de todos que pode existir, que é o orgulho de você mesmo. Sabe? Que é o sentimento de que ninguém te deu nada. Quando você chegar naquele último dia que nós estivemos comemorando, é uma comemoração assim profunda. Quando chegar naquele dia, você vai olhar para esse cronograma, não está escondido não, para o cronograma, para tudo que você estudou, e essa vai ser a sua história. Você vai sentir um orgulho de você e vai estar muito claro. E assim, sabe, é como se você fosse vivendo, vai ter aulas que vai ser assim, difícil de preencher o cronograma, tem aulas que serão fáceis, aquela é a sua história, seu caminho. Coloque aí bem grande. E faça um post-it do lado sobre toda vez que houver horário de trabalho ou jornada de trabalho, eu vou verificar se tem que pedir horas extras, intervalos, intrajornada, interjornadas, descanso semanal remunerado e o adicional noturno. Combinado? Ótimo. Aqui eu ia procurar o intervalo. Está lá no artigo 71 da CLT. Aí lá vou eu. Pego, para a jornada, nós combinamos a cor vermelha no nosso cronograma. Lá no cronograma tem as cores, mas você não é obrigado a seguir essas cores. Somente no que diz respeito ao processo do trabalho é que nós vamos utilizar só uma cor. Eu sugiro amarela, só uma cor, que é mais fácil de encontrar, a caneta marca-texto. Porque o que é vedar, as vedações do edital são quanto à utilização de cores para estruturar peças processuais. Se nós utilizarmos uma única cor para o processo, ninguém pode duvidar da nossa honestidade. Então, uma única cor. Você nunca vai ter problema, ok? Então, artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, eu vou destacar, esse exceda 6 horas. Posso sublinhar? Pode. Agora, não coloque coração, asterisco, não. É sublinhar ou pintar. Sublinhar ou pintar, ponto. Tá? É obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação de 1 hora, e não poderá exceder 2. Então, quando exceda 6 horas, aí eu fiz a minha marcação. Agora eu vou reler só o que eu marquei para ver se eu já posso compreender. Exceda de 6 horas, o intervalo é de 1 hora, então, para mim, faltou a palavra intervalo. Então, exceda de 6 horas, então, trabalho, exceda 6 horas, intervalo de 1 hora, não poderá exceder 2 horas. Opa! Tá claro. Se para você ainda não ficou claro, marca mais alguma palavra. Esse exercício vai fazer você estudar a matéria e vai fazer você achar os fundamentos na hora da prova assim, ó, com uma agilidade. Então, tudo aqui vai contribuindo. Ok? Encontrei. Aí, só vamos aproveitar aqui, ó, o parágrafo primeiro, para marcar também. Não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, leio tudo e vejo o que eu vou destacar, como cirurgicamente. Então, para mim, eu marcaria assim, ó, quando 15 minutos, quando
ultrapassar 4 horas. Isso quer dizer, até 4, nada. Aí vem a parte da interpretação. Até 4, nada. Passou de 4 e até 6, 15. E aí no caput estava excedendo 6, 1 hora no mínimo e no máximo 2 horas. O empregador pode escolher no mínimo 1 até no máximo 2 horas. O empregador pode sozinho escolher um intervalo de 2 horas? Pode. Tá? Então, agora já encontrei. O 71 caput, ele diz que quando o trabalho exceder 6 horas, é o nosso caso, que é de 8, o intervalo é de no mínimo 1 hora. E aqui foi de 30 minutos, não foi? Então, o que eu faço? Abro o tópico, intervalo. Olha o que nós estamos fazendo. Rente à margem, com as letras, só a primeira letra maiúscula, eu vou colocar o título, intervalo intrajornada. Quando eu coloco o título, gente, eu já estou preparada, programada para abrir quantos parágrafos? 3. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato. Da onde que você vai retirar o fato? Da proposta. Essa é a questão. O reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira, 8 horas diárias, usufruindo de apenas 30 minutos de intervalo entre a jornada. Ainda que você nunca tenha feito uma peça, você sabe colocar esse parágrafo aqui, não é? Fato, fundamento. O fundamento está onde? Eu fui na CLT, no intervalo entre a jornada, cheguei no 71. Está no 71. Os artigos são nossos? Abro o 71. Com ele aberto, eu já vou fazer o tópico. Nos termos do artigo 71, caput da CLT, aqueles que elaboram mais de 6 horas diárias fazem jus a um intervalo entre as jornadas de no mínimo 1 hora, o qual não era observado. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Diante do exposto requer a condenação da reclamada ao pagamento do período suprimido. O artigo 71, parágrafo 4, eu trouxe para você também. Ele deixa isso muitíssimo claro. Quer ver? Ele diz assim, ó, a não concessão do intervalo ou a concessão parcial. No nosso caso é de concessão parcial do intervalo. Mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento. Então, ó, de natureza indenizatória. Então, quer dizer que não tem natureza salarial, quer dizer que não gera reflexos. Isso é muito importante. Não era assim no passado. Hoje o intervalo não tem natureza salarial. Não gera reflexos em outras verbas, não aumenta outras verbas. Muito cuidado com isso. Então, ele tem natureza indenizatória, e aí o empregador tem que pagar o período suprimido apenas. Então, pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, 50%, com 50%. Aí agora eu vou ler. A concessão ou a concessão parcial do intervalo, só leio o que eu destaquei. Implica o pagamento, posso colocar esse implica, se eu sentir necessidade, vê se você precisa. Implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido com acréscimo de 50%. Com 50%. Para mim, ficou suficiente. Fiz um resumo, destaquei. Certo? As palavras mais importantes. Então, o que eu vou pedir? Fato, fundamento, faz o pedido. Eu quero o período suprimido com 50%, nos termos do 71, parágrafo 4, e não peço reflexos. É um erro pedir reflexos. Para intervalo, o examinador pode descontar. Então, o que você fez? Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento do período suprimido, ou seja, de 30 minutos diários, crescidos de 50% nos termos do artigo 71 da CLT. Ok, gente? Muito, muito, muito bem. Agora vamos ao nosso outro tópico. Do FGTS. Vai lá no seu rascunho. Viva. É importante viver e experimentar a peça. E viver e experimentar quer dizer, vai lá no rascunho, aí no seu rascunho mesmo, no seu caderno, se você fez o rascunho comigo, e risca essa parte do rascunho. E agora vamos para o último tópico, o FGTS. Eu vi ali no meu rascunho que era feito um recolhimento de 4% do FGTS com autorização de acordo coletivo de trabalho. E aí nós vamos no FGTS. Quando nós chegamos, nós na verdade, temos que ir em 2 lugares. Primeiro, claro, na lei do FGTS. Então, aqui está uma lei. Nós vamos estudar muito algumas leis específicas trabalhistas. Dessa lei diz que no artigo 15, que é um artigo famosíssimo, ali você pode destacar. A Ariana não tem uma cor específica para o FGTS, então coloque amarelo.
Para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta vinculada a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior. Então, o FGTS, ele é no importe de 8%. Você pode colocar 8% simplesmente, que eu só destacaria 8%, mas vamos imaginar que você quer destacar até o dia 7 de cada mês. O empregador é obrigado a depositar até o dia 7 de cada mês, 8% da remuneração. Ótimo. Então, seriam 8 e não 4. Eu tenho diferenças para pedir. Mas ele me disse que o empregador depositava 4 porque assim estava previsto em uma norma coletiva, em um acordo coletivo. Então, aqui eu tenho o legislado, a lei 8.036 de 90, que diz que é 8%. O negociado, nesse caso, acordo e convenção, se sobrepõem ao legislado? O negociado, o acordo coletivo, se sobrepõe à lei? O acordo coletivo, que prevê 4% para o depósito do FGTS, se sobrepõe à lei que prevê 8%? Existem dois artigos que você tem que conhecer, o 611-A e o 611-B. E o artigo 611-B da CLT, famosíssimo e importante, ele vai dizer o que não é objeto, o que não pode ser negociado. Ele vai trazer os casos em que o negociado não vai se sobrepor ao legislado. O negociado pode ir além para beneficiar o empregado, prever mais por cento, mas não menos. Então, o 611, ele traz um stop, um freio a esta novidade da reforma, que é o negociado se sobrepondo ao legislado. Então, quando pode? Aqui está o freio, stop, não pode acontecer. Constituem objeto ilícito de acordo coletivo ou de convenção coletiva exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. E olha quem está lá, não posso reduzir para 4%, nem suprimir, muito menos, o valor, olha o inciso terceiro, o valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Não posso. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Diferenças do FGTS. Agora, já sei, vou encontrar o meu pedido. Vou fazer meu pedido. Rente à margem, coloco em minúsculo diferenças do FGTS só com a primeira letra em maiúscula. E aí, FGTS, que é a sigla em maiúsculo. Bom, gente, você não precisa ler. Me diz, o que tem aqui no primeiro parágrafo? Me diz. O fato. E da onde que eu copiei o fato? De onde eu tirei o fato? Onde eu me apoiei para escrever o fato? Deixa fluir. Quero que você viva essa experiência. Da proposta. Então, tá lá. No curso do contrato, o empregador depositava apenas 4% do valor da remuneração do reclamante a título de FGTS, pois havia acordo coletivo de trabalho autorizando o recolhimento de apenas metade do valor. Fato, fundamento. Nos termos do artigo 611-B, inciso 3º da CLT, é ilícita e, portanto, nula a cláusula de acordo coletivo, que implique em redução dos depósitos mensais. Que implique a redução. Você viu qual que foi a redução? Só um minuto. Você viu qual que foi a redução? A redução foi em 4%. Passou a ser de 4%, enquanto, na verdade, deveria ter sido de 8%. Como estava previsto na lei. Então, aqui, o negociado não poderia ter se sobreposto ao legislado. Ok, gente? Dentro desse contexto, nós estamos lá. Tá ali. Nos termos do 611-B, é ilícita e, portanto, nula a cláusula de acordo coletivo de trabalho que implique redução do valor dos depósitos mensais do FGTS. Ótimo. Então, não poderíamos ter aqui uma redução. Ressalte-se que a lei prevê mais. Então, que o artigo 15 da Lei 8.036 de 90 determina que os depósitos do FGTS devem ser de 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador no mês anterior. Fato, fundamento, faz o pedido. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade da cláusula de acordo coletivo de trabalho que determina a redução dos depósitos do FGTS e a condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais.
Nesse momento, uma coisa vai acontecer. Olha só aqui para mim. Nesse momento que você foi procurar a cláusula, o que é vedado, negociar por acordo coletivo, você ia chegar no artigo 611-A, parágrafo 5º. Os sindicatos, subscritores de convenção coletiva, de acordo coletivo de trabalho, deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto anulação de cláusulas desses instrumentos. Aqui, nós queremos a anulação dessa cláusula do acordo coletivo que reduz o intervalo, o depósito do FGTS para 4%. Nesse caso, o artigo 611, parágrafo 5º da CLT, determina que o sindicato tem que participar do polo passivo. É claro que na primeira aula, no primeiro momento, você não tinha condições de saber isso. Agora tem, porque no momento em que você foi fazer o tópico, você encontrou o 611, parágrafo 5º. E agora? Agora nós vamos ter que encaixar lá em cima. Você veio propor a reclamação trabalhista contra a reclamada, qualificação e endereço completos, e contra o sindicato, qualificação e endereço completos. É só acrescentar isso. E contra o sindicato. Poxa, Ariana, mas agora não tem mais linhas. Vai ter, porque você vai saber essa matéria desde agora. Então, da próxima vez, isso já estará na sua cabeça. Opa, eu vou querer uma redução eu vou querer a declaração de nulidade dessa cláusula, porque você vai aprender. Hoje é a título de experiência. Então, lá em cima é propor reclamação trabalhista contra a empresa, qualificação e endereço completos, e contra o sindicato, qualificação e endereço completos. Você ia ter que colocar pequenininho se você se desse conta nesse momento aqui agora. Ok? Ótimo, minha gente. Então, finalizamos. O que nós precisamos pedir dentro do mérito, para fechar o mérito? Honorários advocatícios. Sempre. Em todas as reclamações, Trata-se. Tem como fundamento o artigo 791-A da CLT. Os honorários advocatícios são devidos no processo do trabalho em razão da mera sucumbência. Então, se o reclamado perder tudo, terá que pagar honorários advocatícios sobre tudo isso que ele perder. Então, 791-A da CLT diz: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Nem precisa destacar muita coisa aqui, porque com o tempo você vai saber mais do que de cor. Nós vamos pedir quanto? O máximo. Então, tá ali. Como a questão aqui é muito simples, um parágrafo já é suficiente. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor que resultar da liquidação nos termos do 791-A maiúsculo da CLT. Aí acabou. Então, para cada pedido, um tópico no mérito. Nosso segredo, com fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, proposta. Fundamento, artigo, súmula e OJ abertos. E o pedido sempre de condenação da reclamada, de nulidade da cláusula, e conforme o caso. Normalmente é condenação da reclamada. Você sempre está de olho se eu tenho que pedir a retificação da CTPS ou não. Estou na dúvida se tem ou não. Se eu tenho ou não, e eu estiver na dúvida, estou na dúvida, eu tenho que ir lá no 29, parágrafo 1º, 29 e parágrafo 1º da CLT. Lá tem os dados que tem que constar na CTPS. Se esses dados que estão lá não estiverem corretos, porque eu estou pedindo a correção agora na reclamação, eu peço a retificação. Ok? Bom, primeiro tópico, preliminares. Não tinham, porque os preliminares são para a tramitação preferencial do feito. 2, mérito, fiz, foi lindo. Falamos de equiparação, falamos de devolução dos descontos, falamos de falta no trabalho para comparecimento na Justiça do Trabalho como parte, o empregador não podia descontar, fez o desconto, nós pedimos a devolução. Falamos da jornada, toda vez que você tiver um horário, uma jornada, você vai procurar horas extras, intervalos, intra-jornada, interjornadas, descanso semanal remunerado, adicional noturno. Falamos da impossibilidade. Falamos de 2 artigos, 611-A, 611-B. Esses 2 artigos dizem quando e quando não, quando sim e quando não, que o negociado pode se sobrepor ao legislado. Legislado, depósitos do FGTS são de 8%. Negociado,
preview 4. É possível. Tenho que ir lá naqueles 611A e 611B. O 611A, o Rafael vai explicar isso para você, nossa, minuciosamente nas aulas de direito material. Você já verá. Então, deixa fluir que você já verá na aula de acordo com o cronograma. Mas, desde já eu te digo, no 611A nós temos exemplos do que o negociado pode se sobrepor ao legislado. Mas o 611B traz as proibições. Aqui não podia. Então, eu quero as diferenças de 4% para 8%. Eu quero que essa cláusula seja declarada nula. E como eu quero a nulidade de uma cláusula de acordo coletivo, quem eu tenho que botar no polo passivo? O sindicato. Simples assim. Ok? Então, agora vem preliminares, mérito. No mérito vimos tudo isso, incluímos, porque vamos fazer sempre isso. O pedido de honorários, num parágrafozinho só, requer condenação do reclamado, pagamento de honorários, 15%. E pedidos. Agora vem o grande tópico dos pedidos. Ó, pedidos é o item 2 em romanos grande, rente à margem, letras maiúsculas. Diante do exposto, requer. Aí vou copiando os pedidos, bem resumidamente. Coloco no final de cada item esse R cifrão. Esses pontilhados era para que todos os R cifrão ficassem na mesma direção, mas ele acabou se desconfigurando. A ideia era essa, tá? Só para você saber. Importante você repetir os pedidos. E aí vem o último item. Preliminares, depois mérito, pedidos e agora requerimentos finais. Diante do exposto, requer. Você vai requerer a notificação da reclamada para oferecer resposta à reclamação trabalhista sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato e a notificação também de quem? Do sindicato. Notificação da reclamada e do sindicato, dos dois, porque eles têm que estar no polo passivo. Notificação, produção de provas. Muito bem. Requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em especial, vai citar testemunhal, documental, requer a produção de todos os meios de provas. Então, notificação, produção de provas, é assim que você vai fazer com o tempo. Notificação, produção de provas e procedência. Procedência de todos os pedidos com a condenação da reclamada no pagamento das verbas pleiteadas, acrescidas de juros e correção monetária. Mais para frente, na próxima aula, na outra, eu vou falar, coloque isso aqui no post-it também. O quê? Vou falar para você anotar. Notificação, produção de provas, procedência, com condenação, mais juros e correção monetária. Deixe fluir, tá? Aí, terminei isso, atribui-se à causa o valor D. Vou colocar o R cifrão, porque eu não tenho que calcular o valor, correspondente à somatória dos valores dos pedidos. E aí eu vou finalizar, que é para dar sorte, eu brinco que é para dar sorte. Um aluno uma vez falou para mim, Ariana, não é só para dar sorte não, é porque tem que finalizar. Isso, você tem que finalizar. Claro que se você não finalizar, se não tiver no gabarito que você tem que finalizar, você nem vai perder pontos. Mas o ideal é finalizar. Eu não deixo de fazer os requerimentos finais para finalizar. Não, porque nos requerimentos finais tem um montão de pontos para ganhar. Então eu tenho sempre que pensar o que é mais importante para mim. E isso só é possível cogitar se tiver acabado as linhas, né? Se não acabar as linhas, você vai simplesmente finalizar. Nesses termos, pede deferimento local e data, escrevo assim mesmo, local e data, aí coloco advogado, OAB, número. Ok, gente? Pois bem, terminamos a primeira peça. Qual é a ideia, então? Estratégia de prova. Deixe fluir e observe bem, esteja bem atento a essas estratégias. Tudo aqui é pensado para você. Então, o que você tem que fazer? Minha sugestão, observar bem que a primeira leitura é para identificar a prova. A segunda leitura é para fazer o rascunho. Eu prometo, eu me comprometo, se for mais fácil para você pensar em comprometer, eu me comprometo em fazer o rascunho até o final. Até o final. Aí cheguei no momento mais importante, o da decisão. Ou eu vou trabalhar com o rascunho, colocar a fundamentação no rascunho, Jesus, ou eu vou iniciar a prova. Terminou o rascunho, iniciar a prova. Quero ver você cheio de coragem, cheio de ânimo. A palavra do nosso curso é ânimo. Ânimo. Iniciar a prova. E aí depois, cada tópico, fato, fundamento, faz o pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Nosso segredo. Fato. Cópia da proposta. Fundamento, apoiado no artigo. Pedido, faço o pedido, sempre em cada tópico. Ok? E tenho que colocar o R cifrão, ou lá no final ou embaixo de cada tópico.
Como assim? Você não faz fato, fundamento e pedido? Você pode colocar embaixo só um R cifrão. Lembrando que na vida real você indicaria o valor. Ok, gente? Então, essa é a nossa peça. Seu dever, se você puder, refazer essa peça processual, desde o rascunho, lendo, tentando lembrar do raciocínio que eu apresentei para vocês. Porque aqui, gente, mais do que ensinar para você equiparação, intervalo, eu quero ensinar para você uma estratégia de prova, passo a passo, que vem no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. O que eu circulo no rascunho, o que eu coloco no rascunho, o que eu circulo na prova. Isso é o mais importante. Então, eu quero que você refaça esse caminho. É assim que você vai aprender. Mas é a vida e nós temos que ser como a água. Se você não tiver tempo, então que você refaça um tópico. Eu já ficarei feliz. Se você não tiver tempo nem de refazer esse tópico, então que você pegue a proposta, porque essa proposta, do jeito que ela estava aqui no quadro, ela foi entregue para você. Você pode imprimir, você tem que imprimir para você ter um bom rendimento, ou ter o livro de segunda fase. Mas você tem que ter nas mãos para riscar e destacar. Não dá tempo de você copiar tudo, é muito material. Eu conto com isso para o seu bom rendimento. Tá? Então, você tem ali impresso. Aí, o que você vai fazer? Se você não tiver tempo de refazer um tópico que seja, Ariana, vou escolher aqui um do mérito, para copiar mesmo. E o outro, você vai talvez se animar e fazer o primeiro parágrafo sozinho, depois o segundo. Você vai ver, se você se propuser a fazer a peça inteira, logo flui. Sem culpa. A culpa nos paralisa, gente. A culpa paralisa, sem culpa. Não deu ainda, é assim mesmo. A Ariana já é a terceira peça. Deixa fluir. Você vai aprender naturalmente, ok? Agora, se não der, não deu, não tenho tempo. Vocês não sabem o sacrifício que eu estou já para estar aqui. Então, eu quero que você observe. 5 minutos, você olha, endereçamento, primeiro parágrafo aqui, se fosse agora a hora da prova, eu copiaria da proposta, as principais informações, o fundamento eu escreveria apoiada no artigo, na súmula ou na UJ, e não esqueceria de fazer o pedido. E observo bem, dou uma boa analisada. Isso vai fazer você progredir. Desenvolver a habilidade de fazer peça. Mais do que isso, amar fazer peça. Daqui a pouco eu vou ter que falar, agora nós vamos para a contestação. Por favor, vamos para a contestação, porque você vai querer continuar na reclamação. Fé em Deus. Bom, gente, chegamos ao final da primeira aula. Temos um longo caminho pela frente, mas o principal passo você já deu, é esse. É encarar esse projeto, é encarar o projeto OAB. Eu desejo que você faça o que está ao seu alcance, nem mais nem menos. Desejo que você venha de coração aberto para deixar fluir naturalmente, sem sentir culpa, sem pesar, sabe? Fluindo cada dia, apreciando a jornada. Essa é a ideia. Aprecie a jornada. Avalie o quanto você evoluiu diariamente. Quando chegar de manhã, de cada dia, pense, poxa, eu faria melhor uma reclamação. Eu já, aprecie a sua jornada. Aprecie o quanto você vai aprender. Você vai aprender muito. O cérebro, ele é capaz de absorver muita coisa em muito pouco tempo. Mais do que você pode imaginar. Então, avalie, valorize, orgulhe-se de cada caminho, cada passo que você der rumo aos seus sonhos, rumo à sua aprovação. Certo? Hoje você começa a plantar um jardim de flores, jardim do qual nós vamos falar, vamos comemorar no dia da aprovação. Quantas vezes eu plantei os meus jardins e quantas vezes? E, gente, como eu gostei na vida de sentir o cheiro das flores. Como eu gostei. Hoje você começa a plantar. E uma coisa eu posso garantir, como você vai gostar de sentir o cheiro das suas flores. Eu posso dizer uma coisa. Você vai ter muitas alegrias na vida. Claro que vai. Muitas alegrias. Muitas. Vai fazer parte de uma sociedade, alegrias na esfera pessoal, que são as mais importantes. Você vai ser juiz, membro do Ministério Público. Gente, nós já tivemos milhares e milhares, assim, literalmente, de alunos. E são muitas histórias. Por causa das redes sociais, nós continuamos acompanhando muito. Você nem pode imaginar quantos alunos depois. E você vai viver muitas alegrias. Mas nenhuma vai se comparar àquela daquele dia em que você vai apertar aquele F5. Agora pode parecer que não, que é exagerado, mas você não tem noção, não.
Nada vai se comparar àquele dia em que você vai viver, não é ver o seu nome na lista dos aprovados, não, em que você vai viver a experiência de ver o seu nome na lista dos aprovados. A sensação é indescritível. Nós vamos estar lá para comemorar com vocês. Vamos estar aqui para trilhar a caminhada com vocês e vamos estar lá para comemorar com vocês, certo? Sejam muito bem-vindos, então, minha gente, ânimo, alegria. Na aula que vem, mais peça processual. Que venha a aprovação, que venha, estamos prontos, estamos no caminho. Um grande beijo bem grande, bem grande, bem grande para vocês, pessoas lindas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.